Tirar eu de administrador. Isso é com bira. Quem colocou que tira. Quem colocou, talvez tenha um motivo, pessoal. Motivo é Eu acho que foi eu, mas aí achar, deixa quem colocou. É que fui eu que fiz esse grupo. Pode crer? Mentira. Lá no outro lado, né? Você já planejou? Manifestações perigosas, muito prazer. Vamos descobrir junto o que é isso. Estou falando, você lembra que tem umas palavras aí que eu não sei, ó. Você vai, ó. Glossolalia, você já vai vendo aí pra mim o que é isso. Alguém fala mais de uma língua. Não ouvi falar glossolalia. Manifestação poliglota, né? Fala. Vou no Google aqui para ver. A gente vai junto, nós vamos descobrir junto. O que é glossário? Glossário? Eu conheci a glossia, que é falar em outras línguas. Vamos lá, glossolalia. Por isso que nós estamos na época da internet. Eu faço uma aula no centro de pesquisa da UNI que eu estive lá, mas nem sabia. Suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em trânsito religioso. Como é que é? Glossolalia? Suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em trânsito religioso. Eu sei como é isso. Sabe o que? Bom, já falou. Quando a gente vê isso aí. Vou precisar de vocês aí. Glossolalia, então, é aquela coisa lá que o pessoal fica gritando, não sabe nem o que está gritando. Já deu, né? Já deu. Tá atrasadinho. Deixar o chefe chegar. O chefe chegou, vamos lá. Boa noite a todos, então, mais uma vez, para quem não dei, para quem está na internet. Tem alguém, será? Deve ter, né? Tem. Bom, então, vamos fazer a nossa prece, depois eu dou as explicações necessárias, por que eu estou aqui, né? Que não deveria estar eu aqui, mas para não deixar em branco. Vamos, então, primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, aos bons espíritos que nos assistem, à estrutura espiritual desta casa, os nossos mentores particulares, porque todos esses espíritos e muito mais que nós nem temos a noção que tenha, são eles que nos dão suporte no nosso aprendizado e nessa fase da prática, são eles que preparam todo o ambiente, preparam as comunicações para que a gente tenha, então, melhores condições de exercitar essa parte teórica que se chama mediunidade. Mais uma vez agradecidos, daremos início à nossa noite de estudos, que assim seja, graças a Deus. Bom, estava eu no trem, eu vi a mensagem do Bira, hoje não teremos aula, mas ele não falou nada comigo. Porque eu falei para ele, toda vez que houver um imprevisto, me avise. E aí acabou que ele falou que cancelou. Eu falei, eu tenho como fazer hoje, desde que tenha a parte técnica, tá bom? Tendo condições de colocar a parte técnica. E aí eu fui surpreendido, que eu pensei que eu tinha o tema, que eu ia lá ver onde parou, eu não tenho. Então serei apresentado ao tema agora. Que pepino, hein? E aí eu também, o grande problema é que daqui a os próximas 4 quinta-feiras eu não vou poder. Então, se eu não vier hoje, vocês só me veriam ano que vem. Mas vamos lá, tá bom? Mas é importante não deixar semanas, né? Ele está com problema lá no trabalho, mas toda vez que eu puder, eu venho. Era só avisar. Então, vamos descobrir que troço é isso aí, né? Manifestações poliglota. O Bira já tinha falado, né? Que eu vi no vídeo lá. Ele fez um exercício aqui, que eu já falei para todo mundo aqui, que eu não sou muito chegado, né?
a conversar com o espírito, essas coisas todas. Então eu resolvi hoje fazer um exercício. Não sei se vocês já fizeram aqui de psicografia ou não. Já fizeram? Exercício aqui de psicografia? Então a gente vai fazer hoje. Bem, a psicografia é a mediunidade mais simples que existe, né? De todas elas, é a mais simples, é a que dá mais oportunidade de crescimento pelo exercício, tá bom? A forma de manifestação é igualzinha às outras, só que um pouquinho antes eu vou dar algumas instruções para a gente... O ideal é que a aula hoje fosse de psicografia, né? Mas já teve aqui, né? Aula de psicografia? Aqui não teve? Mas paciência. Senão a gente vai mudar a parafernália toda, que eu até tenho ela, né? Mas vamos falar aqui sobre mediunidade poliglota, então. E vamos descobrir que raio é isso. Que raio é isso? Tudo que eu não conheço eu falo que raio é isso, né? E aí depois a gente passa, então, eu dou algumas instruções sobre a psicografia. Ergonomicamente, nem sei se o nome é assim. Não é o ideal a gente fazer a psicografia aqui, tá bom? Mas tem as pranchetas ali. E aí, vamos ver o que vai sair. As ideias do espírito... Deixa eu ver o que ele estava falando antes. Deixa eu ver se ele volta. Não está funcionando? Não. Será que está ligado? Ele estava no off aqui, eu acho. Deixa eu ver antes o que ele estava falando. Ah, tá. Divaldo, da mensagem do Divaldo que ele escreveu em outra língua de trás para frente, né? Então, essa é a manifestação poliglota, é isso aí. Ó. Mas vamos continuar então, né? As ideias do espírito chegam à mente do médium como imagens que são captadas e decodificadas pela mente do médium, sendo transmitida pela escrita ou fala. Mediunidade, ela tem muito características de ser transmitida por imagem, tá? Então, hoje no próprio exercício que a gente vai fazer aqui, a imagem que vier, descreva a imagem, tá bom? Senão, às vezes, eu vou ficar esperando uma palavra ou uma ideia e, às vezes, é só imagem que vai aparecer, tá? Então, a comunicação, a nossa mente, ela trabalha com imagens. O ser humano não sabe trabalhar a mente se não for através de uma imagem. Então, o espírito também trabalha. Então, por mais que ele fale, entre aspas, né, na última encarnação dele lá, uma língua diferente, mas a linguagem do espírito é o pensamento, e o pensamento vai vir através de imagens. Por isso que um espírito estrangeiro, entre aspas, ele pode se comunicar conosco desde que ele consiga enviar imagens, que imagens são universais, tá bom? Então, mais um alerta aqui na hora de a gente for escrever alguma coisa, tá? É importante distinguir a mediunidade poliglota das manifestações incoerentes da glossolalia, que é a repetição de sons sem sentido, que simulam uma língua estrangeira, mas são inteligíveis. Isso é comum em processos obsessivos graves. Sem falar mal de ninguém, mas existem algumas seitas aqui no Brasil que as pessoas começam a falar, ninguém entende nada e nem eles entendem nada, tá bom? Agora, existem manifestações, sim, que falam outras línguas, e línguas até extintas, mas essas línguas existem, né? Onde aconteceu isso, não sei se vai trazer aí na frente, foi no dia de Pentecostes, né? Onde se reuniu todo aquele povo e eles começaram a falar em línguas, mas eram línguas existentes. É diferente de muitas coisas que a gente vê, inclusive na televisão, já vi, agora eu sei o nome, né? Que é glossolalia. Começa a falar, mas nenhum sentido tem naquilo, nenhuma língua existente daquilo. Portanto, elas são inelegíveis, né? O que eles estão falando aqui? Elas são inteligíveis. Inteligíveis, ou seja, não tem como entender nada daquilo ali. Em casos excepcionais, a mensagem mediúnica pode ser recebida por uma língua estrangeira e invertida, né? O Bira já passou, né? Escrita de trás para frente, sendo
legível apenas com o espelho. Na internet deve ter, eu acho que passou, né? Passou a fotinha, passou ali, né? Então podemos seguir. Isso é possível, tá bom? Mas é muito difícil acontecer, né? Se eu não consigo escrever nem na minha língua, quanto mais de outra língua de trás para frente, né? São médios bem especiais que conseguem fazer isso. Divaldo. Teve, e teve um que escreveu em árabe. Piorou, né? Que aí os caracteres são completamente diferentes do nosso. Mas é assim. Bom, mudou o tema. Psicometria, o que é isso? Não sabe o que é psicometria? Aí já melhora um pouco o assunto, né? Psicometria é a habilidade de ler impressões e memórias ao tocar em objetos comuns. Não sei se o Bira vai fazer aqui, tá? É muito fácil até de fazer o quê? O exercício de psicometria, né? Poderemos trazer um objeto e vocês vão tocar nesse objeto e tentar descobrir que história está por trás daquele objeto. Psicometria é isso, né? Tem uma passagem de André Luiz que ele fala bastante sobre isso, né? O médium, ao tocar em certo objeto, se conecta com as pessoas e eventos ligados a ele. Isso é muito comum, sabia? Quando a gente faz exercícios mediúnicos, de reuniões mediúnicas, de desdobramentos, muitas vezes acontece que você toca num objeto no mundo espiritual e ali vem uma história que se desenrola na sua cabeça. Mas isso é feito aqui, tá? Nós encarnados, tá bom? Mas fez lá? Já fizemos lá no NEOV também um exercício desse, e assim, o objeto foi, o instrutor levou o objeto, mas ninguém sabia, ele sabia da onde era, quem era o dono, coisa e tal. Mas foi impressionante, segundo o relato do instrutor, a aproximação da realidade daquele objeto, né? Falaram até a casa, qual era a cor da casa, e era verdade, a casa era aquela cor da casa, né? Então, é muito interessante essa mediunidade, né, de psicometria. Então, ele traz os objetos, né, as coisas trazem, né, o cunho das nossas energias, tá? E fica impregnado nos objetos, né? E se alguém tem essa mediunidade ou essa capacidade, né, sensorial, que é uma característica do médium, tem médium que consegue ver, outros não, tá bom? O objeto carrega a influência pessoal dos seus donos. Alguns médios precisam tocar o objeto para fazer a leitura, enquanto outros só precisam observá-lo, né? Muito comum. A leitura psicométrica acontece porque a mente do médium se expande e entra em contato com o objeto, criando um circuito fechado de atenção e percepção. Bom, então, bom exercício para a gente fazer no futuro, né? Trazer um objeto. Eu estava tentando lá no outro trazer, mas ele está muito no iniciozinho e aí não é bom levar aquele exercício que eu estava a fim de fazer com ele. Eu fiz psicografia mesmo, que é levar um nome e aí os médiuns começam a sintonizar com aquele nome e aí parece, de uma pena vai aparecer uma galinha inteira. Porém, nem tudo que está vinculado a nomes são situações legais, né? Então, os médios estão muito novos para ter contato, né? Como aqui também, para ter uma sintonia assim com energias muito pesadas, né? Não estão preparados ainda psicologicamente, tá bom? Então isso fica para aqui, a gente só vai fazer exercícios lights,
Só lights. Porque depois não consegue voltar muito fácil ao equilíbrio, tá? Então a psicometria acontece nesta capacidade. Muitos médios de desdobramento, eles conseguem ter uma espécie de psicografia quando ele tem acesso ou entra num objeto ou numa pessoa e consegue inclusive puxar a própria história da pessoa através da psicometria, tá? Muito comum. A psicometria, então, existe duas formas de leitura psicométrica: pela percepção dos fatos impressos na aura do objeto e pela relação telepática com a mente do dono do objeto, esteja ele vivo ou morto, né? Então, existe duas formas. Uma é entrar em contato com a aura do objeto. O objeto, ele não tem aura, ele tem uma energia, né? E você entra em contato com aquela energia que ali tem uma história, ou com a mente do dono do objeto. Também acontece muito isso. Não sei qual foi, eu estou tentando buscar aqui qual é o livro do André Luiz, que ele tem um capítulo lá que ele fala bastante sobre isso, sobre psicometria. Tudo bem? Está dando para... Então, o objeto está aqui, eu vou ler a história daquele objeto, né? As coisas que impregnaram ele energeticamente, de sentimentos, ou através da mente do próprio dono do objeto. Ao ter contato com o objeto, o médium entra em uma espécie de túnel do tempo, conhecendo fatos e pessoas relacionados a ele. Muito importante numa mediunidade, né? Até para você buscar o histórico daquela situação. Pode ser pessoas, pode ser objeto, tá? Pode ser o local também, pode ser. Fica impregnado, né? Acorda. Foi. As mensagens do espírito chegam primeiro ao perispírito do médium, passando pelos centros de força e atingindo o córtex cerebral via plexos nervosos. Todas as mediunidades, todo tipo de mediunidade é o mesmo processo, tá bom? Então, a mensagem do espírito chega primeiro ao perispírito do médium, né? Passando então pelo centro de forças, que fica no perispírito, atingindo os córtex cerebral, que é o corpo físico, aí os plexos nervosos, que faz a distribuição dessas energias. No córtex cerebral, a mensagem percorre os neurônios, criando pequenas descargas elétricas em cadeia. A mensagem então alcança regiões internas do cérebro, como o hipocampo, onde pode acessar memórias relacionadas a pessoas, melodias e fatos. O processo é sempre o mesmo. É uma característica do médium de fazer esse registro e buscar então essa mediunidade no sentido de essa faculdade, né? Alguns espíritos, eles são especialistas no mundo espiritual em achar outros espíritos, né? Que a gente sempre acha assim, um espírito sabe onde o outro está. Não é verdade. O universo é muito grande, né? Então tem espírito que ele tem essa capacidade, através de objeto ou de alguma coisa assim, ir lá e sintonizar onde ele está ou fazer algum serviço nesse ponto, tá bom? Se a mensagem envolve conhecimento de línguas, o hipocampo e o córtex entorrinal, dicionário, são acionados simultaneamente. Entorrinal, sei lá o que é isso. Mas vamos lá, a mensagem envolve conhecimento de língua. O hipocampo é uma parte do cérebro, tá? Onde fica uma espécie de memória lá do hipocampo, né? Tanto é que quando nós temos alguma... O hipocampo é uma coisa muito interessante, né? É que na dependência química, assim, quando a pessoa tem... É uma pessoa que tem problema de dependência, né? Então, quando ela vê um objeto, quando ela sente o cheiro, quando ela vê uma coisa, vai direto no hipocampo, o hipocampo vai identificar o que é. Aí a amígdala vai dizer que aquela coisa é perigosa e o hipocampo vai dizer para ele que o negócio é sensacionalmente prazeroso. É o hipocampo que vai dizer. E a outra parte do cérebro vai identificar exatamente o que é.
aí ele vai identificar a droga de preferência dele. Isso, né? O cheiro, a imagem. Você viu aí, Walter, o que é? É um torrinal. Ah, é? Ah, tá. Faz parte do hipocampo, então, da entrada do hipocampo. Tá bom. Isso. Tá vendo? Então, ela envolve conhecimento de línguas, tá bom. O conteúdo da mensagem determina qual o centro da memória será acessado, podendo ser um ou vários, né? Está lá o centro da memória. Após o processamento, a mensagem é entendida e uma resposta é gerada no córtex frontal, envolvendo aspectos intelectuais, emocionais e psicomotores, né? Córtex frontal, já vi que ela entende. É o centro de controle, não é isso? Não sabe? Mas fica aqui na frente. Ele é que comanda tudo. É onde o dependente químico ele corta esse acesso e ele fica só nas emoções. Quem governa ele é a emoção. Os instintos. Instinto e emoção. Aí ele não pensa mais porque o córtex pré-frontal está anestesiado, né? Mas vamos lá, deixa para lá. Mas no médium acontece tudo isso aí também, tá? Esse processinho aí da mensagem poliglota, né? Após o processamento da mensagem, é entendida a resposta, tá. A precisão da transmissão depende da sintonia entre médium e o espírito comunicante, fora as predisposições orgânicas, tá bom? Então, se existe uma sintonia, ela percorrerá esse caminho mais rápido e com mais efetividade, tá bom? Quanto mais sintonia que nós temos com uma pessoa, mais a gente consegue se comunicar mentalmente com ela, né? Manifestação de espíritos necessitados podem causar reações físicas no médium, como crises de choro, tristeza, raiva, batimentos cardíacos acelerados e dificuldade para respirar. Tudo bem? Então, toda vez que houver manifestações de espírito, isso aqui pode acontecer, tá? É bem natural, não tem nada de anormal, a não ser que saia de um certo equilíbrio, né? Mas essa situação sempre poderá acontecer, independente, e também tem muito a ver com a sintonia do médium. Se é um médium mais emotivo, ele consegue transparecer isso mais fácil. Se é um médium voltinho, vai ser difícil ele chorar, vai ser difícil ele gritar, vai ser, né? Aí fica difícil. Porém, um médium que tenha uma certa sensibilidade, ele vai sentir algumas situações, mas de raiva, batimento cardíaco acelerado, isso é bem comum. O médium harmonizado pode impedir a manifestação desse início ou durante a ligação mental, exceto os casos de obsessão ou na fase inicial da prática mediúnica. De qualquer forma, o médium que ele está harmonizado, que nós chamamos de educado, ele pode impedir essas manifestações, né? O médium é o dono, ele é o controlador, tá bom? Desconhecendo isso, o médium ele se entrega facilmente a emoções e a questões de espíritos que estão ou desequilibrados ou mal intencionados, tá bom? Então, eu conheço muitos médios que não são do espiritismo, que eles acham que quando chega o espírito, ele não tem como segurar, e ele tem como segurar. É exercício, né? É educação. A não ser que ele esteja num processo obsessivo, completamente descontrolado. Aí ele fica sem certo controle, porém, no fundo, ou a última palavra é sempre do espírito encarnado, tá? Na psicofonia, há ação direta sobre o centro laríngeo, controlado pelos centros coronários e cerebral, né? Então, a psicofonia ela atinge principalmente as cordas vocais, né? A parte da fala, o fono, e está ligado ao laríngeo. Já o psicógrafo, os controles motores da mão, do ouvido, e assim vai. É uma característica do médium, tá bom? Isso é o médium que vai direcionar esse tipo de energia para a comunicação. Então, por que isso acontece? Vamos perguntar a Deus.
É uma coisa orgânica, né? É claro, quanto mais você exercita e tem essa aptidão natural, melhor ela fica. Existe até uma situação de que alguns médios eles apresentam várias aptidões mediúnicas, né? Ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí o próprio Emmanuel, né, ele recomenda o seguinte: se dedica a uma e fica com aquela uma bem feito, senão você vai ficar um monte de mediunidade e nenhuma vai aprofundar. Então vai lá, essa aqui, pronto. Essa aqui eu vou me dedicar a ela. A psicofonia, sim. É a psicografia, sim. A maioria, muitos médios têm quase todas, né? Chico Xavier tinha. Mas ele se especializou em quê? Em psicografia. Bom, porque o trabalho dele era em psicografia. Quando ele começou a fazer trabalho de materialização, Emmanuel foi lá na reunião. Vocês sabem disso, né? Chico. Já esqueceu? Muito legal a materialização, né? Mas o teu papel não é esse aqui, não. Não é nada contra, mas... Mediunidade psicofone pode sentir batimentos cardíacos acelerados, dificuldade em respirar, dor, pressão e contração muscular, dependendo do sofrimento do espírito comunicante. Então, dependendo do como o espírito está se sentindo, sempre está ligado a um sofrimento psicológico, é evidente, né, do espírito que está se comunicando, e a gente entra em sintonia, logo as suas sensações podem estar mais presente em grau maior ou menor de acordo com o médium, tá bom? Mas é bem natural, não vai morrer, fica tranquilo. Parece que vai morrer, parece que vai desmaiar, parece que vai fazer um monte de coisa. E se a gente reparar, às vezes, as dores que a gente sente, é uma dor psicológica. Tá? Não é se o braço está doendo. Parece mesmo, o braço está doendo, mas não é o braço que está doendo, é uma dor psicológica. Né? A dor não é sua, mas você sente a si mesmo. Porque se a gente sentisse a dor que o espírito está, a gente cairia durinho ali. Né? A gente não aguentaria. Tá, agora a gente está falando de processos e conexões. Agitação motora, tonturas e zumbidos auditivos em manifestações de espíritos sofredores indica ação no cérebro e no sistema nervoso. Sempre atinge o sistema nervoso. Tá? Para a psicografia é necessária a influência de todo o cérebro. Para a psicografia é necessário o quê? A influência em todo o cérebro. Especialmente no córtex, lobos frontais e cerebelo, para a coordenação motora favorável à escrita. Né? Quando a gente vai escrever, a gente vai precisar exercitar essa parte do cérebro. Né? E na psicografia também é assim. Na mediunidade audiente, os centros nervosos da audição e do córtex cerebral é o sistema nervoso parasimpático que são afetados. Né? Na audiência, o parasimpático. Alguém conhece parasimpático? Vamos chamar o espírito do Aurélio. Aurélio, deu uma comunicação, Aurélio. Parasimpático. É uma coisa que nós temos dentro da gente. Eu acho que é aquela coisa natural, não é? Que é o funcionamento do cérebro. Parasimpático. Ele não é simpático, tá? É outra coisa. Não tem a ver com simpatia. Aurélio, vamos orar para o Aurélio chegar. Parasimpático. Mas espera aí, o Aurélio não pode vir agora. Será que ele já reencarnou? Então chama o... Qual é o nome do outro lá? Ele acalma, né? Tá, digestão. Beleza. Ok, então parasimpático é isso aí. Deixa eu ver, parasimpático. Na vidência, cada tipo de mediunidade influencia uma parte do cérebro, né? O espírito age sobre o córtex cerebral, sistema nervoso, centro nervoso óptico e cérebro, afetando a dilatação, contração da pupila e a produção lacrimal. Então, na vidência, é uma parte do cérebro.
sempre acompanhando a nossa fisiologia natural, tá bom? Então não tem como fugir disso. O espírito pode causar sobrecarga emotiva no médium, conectando o sistema nervoso às glândulas endócrinas, como hipotálamo, hipófise, suprarrenais, tireoide e pineal. Tá bom? Então a sobrecarga emotiva, ela é uma carga emotiva, né, que vai ativar todo esse processo nosso natural do ser humano encarnado, tá? Na mediunidade de efeito físico, há aumento da produção de fluido ectoplásmico afetando os plexos esplênico e gástrico, sistema nervoso autônomo. Então, por isso que fala, o sistema nervoso autônomo, você nem percebe que você está doando fluido, né? Ectoplasma, então, nada mais é, nada menos é um nome bonito que deram para o fluido vital. Ah, mas tem diferença. Ah, não tem diferença não. Tá bom? Parece que tem, mas é a mesma coisa. Ectoplasma é o fluido vital, em abundância, que tem a propriedade de uma espécie de materialização, né, dessa energia no mundo espiritual. Então, para efeito de... Vocês sabem como é que o espírito move alguma coisa, né? Não sabe? Como é que o espírito move uma cadeira? O espírito vem, quero mover. Aí eu olho para todo mundo aqui, aí tem que ter, o médium tem que ter ectoplasma ou fluido vital em abundância, senão ele não consegue fazer. Ele vai combinar as energias do fluido cósmico universal, vai retirar ou vai separar aquela energia do médium, ele vai fazer um composto que vai dar uma vida fictícia, ele vai impregnar o objeto, a cadeira. Então, olha só, o médium ele só emprestou energia. O espírito faz tudo isso, simploriamente falando, não deve ser assim, uma coisa muito mais complexa. Ele envolve a cadeira com esse fluido vitalizado e dá uma espécie de vida a essa cadeira, é uma vida fictícia, e com a mente ele movimenta a cadeira. A mente do espírito, o médium não participa nada disso, ele só passa a energia. É assim que faz. Todo tipo de mediunidade de efeito físico é assim. Só que aqui ele está dizendo o seguinte, o esplênico, o gástrico, aumento da produção de fluido, aí vai obedecer, porque é uma energia que só quem está encarnado tem, movimenta a parte fisiológica dessa energia. Tá? Fluido vital, espírito não tem, desencarnado, porque é uma propriedade da matéria. Doando. Posso me abster? Posso me abster de responder? Será que o pessoal ouve a pergunta, né? Porque às vezes ela está fazendo a pergunta e não está ouvindo nada, né? Então quando fizer a pergunta eu vou levar o microfone. Faz de novo. Ah, já fez? Pode ser um processo de despendimento de energia? Pode, mas eu estou achando, aí é achismo, que é mais um médium, ele cria, nós criamos algumas situações que é você que cria, não existe coisa nenhuma disso. Tá bom? E normalmente são médios que não são o quê? Educados. Mas pode acontecer uma coceira, pode. Não sei. Mas tudo, existe tipo de mediunidade que nós temos que ter cuidado, que a gente, sei lá, o médium ele faz de tudo para que dá uma importância àquela coisa. Então ele começa a tremer, ele começa, sei lá o que tudo desnecessário. Agora, não sei, de repente ele dá uma coceira nele, do ectoplasma saindo para onde? Na garganta. Caramba, hein? Não sabia que ectoplasma sai pela garganta, sai por todos os orifícios, né?
Imagina se ele começa... Não posso falar. Se o ectoplasma sai por baixo, já pensou. Mas deixa para lá, tô até brincando. Né? Mas você queria olha, sinceramente, né? Tá bom. Aí não falando mal, porque às vezes assim, a gente vai em alguns centros espíritas e toma passe, e cada centro é diferente do outro, né? Então, pensando nisso, aí não é aqui, por isso que eu falo, a gente não pode confundir uma casa com a outra, mas é procedimento só para a gente ter ideia de comparação, tá bom? É ideia de comparação, ninguém está certo, ninguém está errado. No NEOV não há movimentação de mão. Por que não há movimentação de mão? Porque tem médico que vai fazer as movimentações e vai ter outro que vai fazer malabarismo lá. O cara fica impressionado, se não tiver controle, o passe, ele vai dar uma raba de arraia, capoeira, vai dar... E aí você entra na sala, o que dá capoeira você quer ele, porque ele dá capoeira, o outro não... E o processo, existe uma eficácia maior ou menor para quem sabe usar os movimentos, mas normalmente nós não sabemos usar o movimento. Usando o movimento correto, ele tem uma certa eficácia melhor, mas o passe é imposição de mãos. Porque permite, o NEOV não permite, ele vai falar que o NEOV é chato. Lá você não pode, ou você estica a mãozinha e fica quietinho lá. Né? Porque uma vez, só para vocês entenderem, houve uma reclamação de uma pessoa, como é que era o passo que ela dava? Ela fazia assim, ó, como se ela estivesse pegando a energia assim, ó, e passando, né? Pegando, aí o pessoal começou a reclamar lá, coisa e tal. Aí na reunião ela ficou até minha inimiga, depois ficou amiga de novo. Porque a pessoa falou o seguinte, não, mas isso aí eu aprendi no reiki. Eu falei, mas centro espírita não é reiki, não sabe separar alho de bugalho, bife é caçarolinha com rifle de caçarolinha. Uma coisa é reiki, que é uma espécie de passe, sei lá o que é, mas não é passe. Passe é outra coisa. Passe em centro espírita, ele é misto, né? Você vai ser o canalizador através do quê? Da sua mente. É uma transfusão mental. O espírito vai jogar a energia junto com a sua, mais que o que ele traz, você vai ser o canalizador. Se você não tiver em condição de canalizar, você é bloqueado, você nem tá lá só de bobeira, você não sabe nem o que está fazendo ali. Mas você não vê, tá bom, pode ficar lá. Mas a energia precisa passar pelo vaso, que é você. Você é o canalizador e o direcionador. Né? E aí, movimentos, para quem sabe usar, ele faz, segundo estudos, eu já estudei bastante isso, ele faz um efeito maior. Mas se você pegar os entendidos e você utilizar um movimento errado, você prejudica o assistido. Quem faz um trabalho de anos é o Jacomelo, ele tem vários livros que falam isso. Se você der passe movimento errado, você vai jogar energia para cima e para baixo, e quando não era para fazer isso. Jesus fazia malabarismo? Voltando, cada centro tem a sua permissão, ninguém está certo, ninguém está errado, mas evita dessas coisas, né? Tá bom? Como eu sou muito ortodoxo, vamos dizer assim, eu falei, é melhor ir pela segurança, né? Aí você vê pelos outros lugares, né? E aí, chegando ao ponto de tocar em você, né? Quando toca, acabou a tua concentração, né? Quando a pessoa sem querer toca em você, sem querer, né? E faz um efeito assim de curiosidade nas pessoas que não conhecem. Voltando para cá, então, tira o passo, ectoplasma saindo pela garganta, tá bom. Pode ser. Não, pode ser, eu não estou falando que não seja, mas é desnecessário eu começar a tossir, como é desnecessário eu esfregar as mãos, como é desnecessário, se eu dou passe e choro, eu não posso estar dando passe, me desculpe. Como é desnecessário esfregar as mãos, como é desnecessário fazer um monte de coisa, não é necessário fazer aquilo. O passe é transfusão mental, psíquica. O passe é transmissão psíquica. O magnetismo, que é diferente do passe, o magnetismo mede da energia dele.
O passe, ele dá dele, mas a energia quem traz é o espírito, ele é só o canalizador. Existe lá a figura do magnetizador, que aí o passe demora muito tempo para você dar. O passe de magnetização é 40 minutos, 50 minutos. O passe espírita, ele é muito rápido, sim. Tudo bem? Voltando aqui, você vê que as faculdades mediúnicas, elas ativam o quê? A nossa fisiologia. Por isso que a gente tem que estar bem de saúde, né? Deveria estar de uma forma mais equilibrada na saúde, uma forma equilibrada na alimentação. A alimentação interfere no intercâmbio mediúnico. Eu comi carne, o espírito não vai conseguir chegar perto. Até aí vamos deixar para lá. Porém, mas o corpo físico gastando energia, onde estaria gastando energia? Mediunidade, ela cansa, tá? Ela te dá uma espécie de fadiga, por isso que fala 3 comunicações no máximo, 2. Dá fadiga, sim, a pessoa fica, com o tempo, pode até causar assim, repercussão física. Mas eu não estou fazendo bem. Mas você tem que cumprir regras, né? Incorporações muito prolongadas, não é nada disso, é viável, né? Assim, é recomendável, você pode até ficar. Igual que até ela citou o Maurício, quando ele era da Umbanda, diz ele que ficava o dia inteiro incorporado. Você imagina isso? O dia inteiro. Ficava? É isso aí. É possível? Mas, né? No meio espírito você não vai precisar ficar 4 horas, né? E a coisa é muito rápida. A reunião mediúnica no máximo cabe em 2 horas e a parte prática não passa de 1. Mesmo porque para não haver desgaste para o médico, né? Ainda mais que são espíritos que vêm, por mais que eles venham amaciados, né? Ele já passa por uma espécie de descontaminação, porque se vier espírito lá de uma zona muito desequilibrada, mas muito, risco de matar o médico, mas não é possível que eles não deixam, né? Esses espíritos às vezes nem pode sair de lá, direto, tem que passar por uma descontaminação. É como se você chegasse da lua e tem que passar numa descontaminação ou lá do fundo do mar. Eles não podem andar no nosso meio, senão vai todo mundo pro brejo. Mas aí nós vamos depois lá na frente, não sei se vai falar, até com uma espécie de identificação energética do espírito. É interessante você mapear isso, né? Porque sensações de peso, angústia, nunca é proveniente de espíritos evoluídos, tá bom? Espíritos evoluídos, você pode até sentir uma diferença energética que dá uma certa confusão, mas ela é sempre leve, é sempre boa, e dá para sentir. Dá para sentir. É através desse processo todo aqui, desse processo de conexão. Já foi falado, o médium harmonizado consegue administrar esse efeito com a ajuda de benfeitores espirituais, né? A mediunidade de efeito físico aumenta, tá vendo esse último aqui? O médium harmonizado consegue administrar esses efeitos com a ajuda de benfeitores espirituais. Pronto, você consegue, né? O médium, ele consegue equilibrar esses efeitos, né, do espírito lá. Relembrando a equação, né, encarnado e desencarnado, né? Vamos lá então, Desencarnado, espírito, campo mental, parte do perispírito que fica sempre com o espírito, e o perispírito, né, que faz o contato. Kardec fala em 3, tá? Aí a literatura espírita, através de André Luiz, ele vai criar um intermediário entre o espírito e o perispírito, né? Porque sempre houve uma pergunta: como é que o espírito se liga no espírito? Ou o perispírito se liga no espírito? Nunca ninguém falou, Kardec não tocou nesse assunto. Aí a gente agora descobriu que é um campo mental. O que é o campo mental? É uma exteriorização da mente do espírito. Ele precisa se relacionar fora dele. Aí o campo mental aqui joga isso para fora através do perispírito. Tá?
Só para a gente entender, não precisa ir muito longe disso aí, não. Então existe esse campo mental onde tudo está. Uma vez perguntaram onde fica gravado as nossas histórias, né? Tudo que a gente conhece fica gravado aonde? No espírito ou no perispírito? Aí quem respondeu isso foi uma resposta que eu adorei. Foi o do Haroldo Dutra Dias. Ele falou nos dois. Por quê? O perispírito é uma exteriorização do espírito. Então a memória está nos dois. Se eu, espírito, exteriorizo através do campo mental e no perispírito, toda a minha história está nesse processo aí. Não importa se está lá ou está cá, né? A gente cria cada coisa, né? Então, lá, o espírito, então, a interação perispírito estabelecida entre o desencarnado e o encarnado favorece a manifestação mediúnica definida pela ligação mental entre ambos. Ó. Muito interessante ter essa ligação mental, né? Por isso, quando a gente fala sintonia, está imbuído do trabalho, há uma certa ligação mental que vai fazer você entrar num certo contato com o espírito, com o trabalho, com qualquer coisa da nossa vida é assim, tá bom? Às vezes no meu trabalho, eu estou conectado no trabalho e aí as coisas vêm, né? É uma coisa muito interessante. Aconteceu essa semana comigo isso aqui. Essa interação de mente, né? Eu fui pela primeira vez, eu fui lá na Tapecerica da Serra, da palestra para um centro lá. É mais para pessoas carentes, né? Aí eu já sabia qual era o tema, e me pediram para fazer o tema, beleza, eu fiz o tema. Aí chegou na sexta-feira, de manhã assim, eu falei, caramba, que título que eu dou nisso, né? Aí eu comecei, conforme eu determinei um título, aí eu mexi toda na introdução daquele palestra. Aí, tá bom, fui, né? Eu ia falar de uma coisa, mas a introdução foi completamente diferente. Aí, quando chega lá no centro, eles fazem um evangelho lá muito interessante. Aí o cara começa a fazer um evangelho do livro, exatamente a minha introdução, que eu mudei na sexta-feira, e a palestra foi sábado. É isso aqui, ó. Aí eu falei, agora eu entendi porque que eu mudei tudo. Eu mudei completamente a introdução. Que pareceu assim, eles fizeram o evangelho, eu dei continuidade ao evangelho deles. Que lá o evangelho é só ler e fazer um pequeno comentário, né? É através dessas coisas aqui, ó. Ligação mental. Eu estava com ligação mental com quem? Com o centro, com o trabalho. Eu parei tudo e eu entrei em contato. Basicamente é isso aqui. Não tem milagre nenhuma disso aqui. A manifestação mediúnica, processo de conexão, correto. Muitos querem ser grandes videntes ou reveladores incríveis, sonhando com a ideia de superioridade, mas nem se esforçam para conquistar isso. Eles querem os benefícios, mas não pensam no trabalho necessário. É interessante lembrar que Simão Pedro, que se sentia tão bem com Jesus no Monte Tabor, não aguentou as dificuldades quando Jesus foi crucificado. É justo que os discípulos queiram crescer espiritualmente, mas quem tem uma habilidade mais simples não deva desprezá-la só porque outro tem qualidades mais impressionantes. Cada um deve trabalhar com o que tem, sabendo que Deus não atende aos caprichos humanos, mas sim aos que é útil para todos. O ser humano, né, é uma questão do ser humano, ele sempre tem uma necessidade de ser reconhecido, né? Nós temos uma necessidade danada do reconhecimento. Tanto é que no nosso trabalho, ninguém me valoriza aqui, como se você não estivesse fazendo e você mesmo se valorizasse. Você precisa da valorização. É importante? Mas a gente precisa, né? A gente reclama de tudo quando a gente não é... E aí tem pessoas que ela quer o quê? Sucesso sem esforço. Ainda bem que nós estamos no Espiritismo, que ele alerta isso, né? Não há sucesso sem esforço. Mas tem muita gente que ela entra por esse caminho, por uma espécie de ilusão, né? E depois vive reclamando, né? Reclamando que não consegue. Na mediunidade é a mesma coisa. O que acontece muitas vezes com o médium? Tem médium que ele não evolui como médium, né? É incrível, mas não evolui. E ele desmotiva e acaba que ele mesmo... Vou até acabar logo para a gente fazer o nosso exercício. Ele não se motiva e não evolui, ele não estuda.
ele não trata da sua, não tenta se reformar bem devagarinho, que é o propósito. E aí ele vai definhando o médio aí, ou ele fica anos e anos, da mesma forma. A mediunidade, ela requer estudo e trabalho, e esse esforço vai fazer com que você melhore, você avance, você progrida. Mas não é só na mediunidade, é na nossa vida. A gente quer algo, há um ditado que todo mundo quer ser Chico Xavier, mas ninguém quer passar o que ele passou. Né? Desprendimento dos bens materiais, nossa, abnegação, compaixão, tudo que ele passou, mas ninguém quer, mas queremos escrever igualzinho Chico Xavier. Né? Então, é isso aqui que esse Emmanuel, adaptado ao livro Pão Nosso, está dizendo para a gente, né? Bom, a gente vai entrar então depois disso aqui, tá bom? Parou no 271, tá? Que aqui vai ser a classificação dos espíritos, tá bom? E aí vai dar uma certa clareza na hora da comunicação, até para nós identificarmos que tipo de espíritos estão chegando no nosso halo mental. A gente vai ter contato com eles. E aí, será que a sensação que dá ter um contato com o espírito sofredor é a mesma que ter um mentor? Evidentemente que não, né? Mas pessoas se confundem, né? Ainda mais pessoas que às vezes têm até conhecimento espírita, né? Que eu sempre brinco com uma pessoa que está lá no outro centro, e aí ela estava desequilibrada mediunicamente, ela dava algumas passividades. E ela se convenceu que quem dava a comunicação era o mentor dela. O mentor não faz isso, pode ficar tranquilo. Nenhum mentor vai te obrigar a fazer nada e nem te colocar em constrangimento. Não é nenhum. Te colocou num certo constrangimento, não é mentor. Pode falar que era Jesus Cristo. Porque ele respeita a hora certa, o momento certo. É isso? Ninguém vai te forçar a fazer uma psicografia a hora que você não queira. Senão à noite lá, se você abre mão disso para fazer qualquer hora, ele vai ficar a noite toda te chamando para fazer psicografia. E não são espíritos esclarecidos, tá bom? Porque eles respeitam. Né? As pessoas educadas respeitam a nossa casa, né? Só vai lá quando é convidado. O ladrão não é assim, ele arromba a porta. Ele força. Tá bom? Na mediunidade é a mesma coisa. Forçou uma certa mediunidade, nós vamos saber identificar essa combinação aqui, tá bom? Deixa eu botar um pouquinho mais para frente. Tá vendo? Aí vai falar os critérios, tá bom? A ideia aqui não é sair correndo, tá? A gente precisa agora avançar mais que o nosso curso só tem 2 anos. A gente precisa avançar um pouquinho mais na parte. A luz, ela apaga uma parte e a outra não? Acho que tá bom assim, né? Tá. Não, você vai escrever, né? Tem que estar, senão você não vai entender lá, não vai. Então, o exercício da psicografia, ele é o mais simples de ser feito com relação à mediunidade, tá bom? Tem prancheta aqui, ó. O ideal era que tenha uma mesinha. O ideal aqui é escrever alguma coisa, mesmo que seja anímico. O que é ser anímico? Eu faço direto esse exercício com alunos, e aí depois ele fala, eu estava vendo, e não escreveu. Depois ele fala, eu vi, eu fiz, eu senti. Escreve. Não veio mensagem nenhuma, o que você está sentindo? Calor. Escreve, estou sentindo calor. E aí a mediunidade, ela pode ser de 2 formas, tá bem? Uma é uma voz que vem dentro da nossa cabeça, ou por imagem, e a psicografia direta, que é muito raro, mas se por acaso escrever a mão sozinha, não leve susto e dê o primeiro impulso. Se sentir alguma coisa no nervo do braço, dá o primeiro impulso. Faça qualquer coisa. Outra coisa, se sentir mal, não é para acontecer isso, tá bom? Mas aí às vezes a nossa sintonia pode chegar aqui ou escrever uma coisa de alguém que está sofrendo, é uma coisa. Agora, espírito que está aqui para
xingar, falar alguma coisa, e não vai vir aqui. Então, se isso acontecer, ou se sentir mal, eu vou estar aqui olhando para vocês, tá bom? E nesse momento agora a gente precisa fazer o quê? Se desligar de fora. Se eu não conseguir me desligar de fora, eu não consigo ver a voz interior da psicografia, e a mediunidade é uma voz interior, né? Então, como que o médium deve ficar para receber uma mensagem? Todo mundo aqui já ficou, em algum momento, esperando uma ligação importante que poderia chegar a qualquer minuto? Você até esquece que o cachorro está latindo. Aquele cachorro que você reclama, você esquece. Você fica ali olhando para o telefone. Ó. É aquele emprego que eu estava esperando. O cara falou que ia me ligar meio-dia. Eu fico lá esperando. Eu fico esperar. Ó, concentrado, não é pensar em nada. É estar receptivo a receber alguma mensagem. Essa mensagem normalmente vem dentro da cabeça. Através de quê? De palavras, de ideias, de figuras. Mas aí, como nós estamos no início ainda, se eu sentir alguma coisa, é importante eu escrever. Sentir calor, sentir frio, sentir angústia, sentir alegria. E escreva, não tenha medo de escrever. Bom? Porque eu só vou saber se é meu ou do espírito se eu escrever. No caso aqui que nós estamos fazendo psicofonia, tá bom? Não espere uma certeza absoluta. Pode ser que na vida toda não virá. Mas é aprender a lidar com aquela intuição que vem. Então ela pode ser intuitiva de pressentimento. Intuitiva é mais você sintoniza um pensamento de fora, que normalmente ele é diferente do teu. Um pressentimento ou uma inspiração é mais que você mesmo sente. Aí fica até difícil saber quem é meu, quem é de fora. É uma coisa que vem de fora e me inspira. E a intuição não, é uma coisa que vem de fora, mas não tem nada a ver comigo, por exemplo. Isso foi aula aqui há pouco tempo de psicografia que vocês falaram aí, né? Tá bom? Então, vou botar uma musiquinha, né? É só para o pessoal presente, tá? Porque já tive experiências desagradáveis com psicografia. Mas é o que... lembra que eu acabei de dizer agora? Sentir alguma coisa penosa que vai... Fale. A pessoa não falou. Aí eu não tenho controle. Bom, vou ficar olhando para a carinha de vocês. Deixa eu botar um somzinho aqui. Segue a regra. A segurança vem do cumprir os procedimentos, né? Eu gostaria que todo mundo escrevesse alguma coisa. Não importa o que. Ai, meu Deus, cadê? Tá vendo? Eu não pago o aplicativo, vai ficar anúncio aqui. Vamos lá. A luz precisará continuar acesa, mas vamos então fazer o nosso processo de respiração mais uma vez. A respiração ela é fundamental. Inspirar pelo nariz, 3 segundos, soltar pela boca. E fazer silêncio é buscar dentro da sua mente algo que transborde, que apareça. Evidentemente, tem gente que consegue ouvir uma voz externa, mas nós estamos falando aqui de uma voz interna. Fazer silêncio interior é buscar o equilíbrio entre a sua mente e o corpo. Então, os espíritos amigos agora se aproximam de cada pessoa aqui, serão espíritos nossos mentores, amigos trabalhadores aqui do centro, que pode ser que eles tragam alguém de fora, mas preparadíssimos para chegar aqui e nos ajudar a dar uma comunicação
Porque a sintonia, muitas vezes, ela facilita esse intercâmbio. Então, pode ser que venha espíritos familiares que nós não lembramos porque estamos encarnados. E eles vêm aqui, então, por ter uma proximidade muito íntima conosco, eles conseguem passar a mensagem melhor. Então, vamos, nesse momento, relaxar e começar. Se por acaso alguém escrever mais de uma mensagem, não tem problema. Tá?
Ok, vamos voltando aos pouquinhos. Primeiramente, vamos agradecer aos bons espíritos que, com muito carinho e amor, aqui vêm nos ajudar neste exercício, que não é um exercício do ponto de vista espiritual muito fácil de fazer. O próprio André Luiz nos alertou que era intrincado, esse processo mediúnico é um processo intrincado, difícil, que passa por muitos lugares e precisa de uma sintonia fina para ele chegar ao produto final. E a gente agradece a esses espíritos com seus maquinários, com seus equipamentos, enfim, com toda uma gama que possa nos beneficiar na percepção e nesse contato mediúnico que estamos estudando teoricamente e agora tentando buscar um pouco da prática. Agradecidos a todos eles e contamos com as suas participações nos próximos nossos exercícios. Muito obrigado, que assim seja. Deixa eu sair daqui, senão vai fazer barulho. Tá bom. Ai, ai. Vamos lá? Todo mundo inteiro? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Não tem problema nenhum em psicografia. Então, para dar tempo para todos, primeiro a gente vai tentar passar aí a mensagem, se puder relatar as sensações, né, bem rápido, né, porque aqui nós temos bastante pessoas, tá bom? Então eu não lembro o nome de todo mundo, peço desculpa, tá? Vamos lá, Ana eu lembro. Escreveu alguma coisa? Ah, você escreveu através de uma imagem. Sim. Acho melhor ela falar, porque tem gente na internet, né? Senão vai ficar boiando lá. Tudo bem? Eu trago o microfone aqui. Então. Eu me senti alegre. Eu senti uma alegria e tudo que eu vi foi um campo, uma casa simples no campo e um casal que habitava na casa, vivendo feliz dentro da casa, um momento dançando, outro momento ele no campo lá fora, mexendo na terra lá fora e ela na janela, observando e sorrindo. Só isso. Nenhuma mensagem. Eu não recebi nada, tá sempre bom, tá? É questão só da gente tentar buscar sintonia. Hoje já saiu um livro aqui, né? Nilda? Fala, Nilda. Ó, aqui teve uma pessoa no outro lugar que falou, não quero ler essa mensagem não. Não sei porquê, mas falou que era muito íntimo, então ficou só para ela, tá? Se for o caso, também aqui pode falar. Oi, meu amigo Carlos, aqui estou. Não se preocupe comigo. Apesar de tudo que passamos juntos, chegou o meu momento de seguir. E sigo feliz, apesar de sentir falta dos nossos bons momentos. Aqui estou. Preciso aprender muita coisa. É só agora percebo o quanto não era feliz na plenitude. Por muito tempo, consegui esconder o que habitava dentro de mim, a dor da ausência dela. Mas por muito tempo, consegui esconder. Então, fique tranquilo, Carlos. Não se culpe por não ter percebido. Você cumpriu o seu papel na minha vida, mas agora depende de mim. Sigo, Carlos. E você também, meu amigo. Siga. Siga em frente e seja feliz. Assinado Juliano. Aí depois me veio o nome Rafaela querida. Passou a mensagem, se sentiu bem, tranquilo? Deu para sentir a emoção do espírito? Ou assim, que ele está sentindo?
Qual é o seu nome mesmo? A Lourdes escreveu uns negocinhos que é igualzinho ali da creche. Mas tá escrito alguma coisa, ó. Ajuda, por favor. Alguém tá pedindo ajuda, é isso? Tá bom. Você conseguiu captar alguma coisa dessa pessoa aí? Que tá pedindo ajuda? Tivesse perdida, como se tivesse perdida, né? Parecia uma escuridão. E era uma mulher, né? E parece que tinha um cabelo assim meio enroladinho, sabe? E o nome é Lucila. Conseguiu captar algumas sensações dela, alguns sentimentos dela? Porque ela estava assim perdida, ela estava sentindo assim numa situação de talvez até de medo, preocupada onde estava, não sabia onde estava, né? E assinou como Lucila. Lucila, que eu não lembro. E aqui depois fez o desenho como se tivesse. Às vezes, como o dela, pelo menos falaram para mim isso, tá? Os próprios espíritos falaram que era para soltar a mão. É uma espécie de solta, que a gente fica segurando muito a mão assim, né? Mas tá bom. E aí, o que você achou? O que você sentiu desse eletrocardiograma aí? Depois tem... Bom, tá escrito, acho, né? Eu ouvi encontro de paz. Tá? Tinha um local onde tinha uma pessoa, era um homem, na beirada de um rio que corria muito, é muito rápido a descida da água, e eu ouvi ele falar encontro de paz. Foi isso. Duas perguntas. Essas palavras vieram depois ou juntamente com a escrita? Tá. Porque existe a semi-mecânico, tá? Porque a mão não tem controle, porém você sabe que está escrevendo. A semi-mecânica. A mecânica você não sabe, só vai ver depois. Não sabia que estava escrito. Eu li aqui agora. Não, na hora que estava rabiscando aí você não sabia. Tá bom, é só para tentar ir identificando, tá bom? Porque quando você tem um impulso na mão e não sabe o que está escrevendo, aí é mecânico, né? É uma espécie de mecânico. Quando você sabe que está escrevendo, mas não tem o controle da mão, é semi-mecânico. E quando você transmite uma ideia, é um intérprete, aí você é um intuitivo. Tá bom? Tá bom. Não escrevi nada. Na hora que começou, eu só me senti muito bem, uma paz assim me invadiu. E aí a sua playlist me quebrou. Porque Ave Maria de Gounod, para mim eu lembro da minha mãe automaticamente, e daí vem emoção. Normalmente não se usa música, tá bom? Mas como nós estamos no início, é mais uma muletinha para a gente se relaxar melhor, porque a música faz a gente relaxar, tá? Só que nos exercícios mediúnicos eu geralmente não tem música, mas a música faz a gente relaxar, inclusive na concentração, tá? Também não escrevi nada. Não escrevi. Não, nem rabisquei. Só veio uma imagem muito rápido de um lugar com muro antigo, mas parecia mais um túnel com paredes de barro, alguma coisa assim. Combinado era escrever as imagens. Mas é isso aí. A gente é resistente a essas coisas, tá bom? Mas escreve. Porque a psicografia é o exercício da escrita. E às vezes é por imagem, né? E aí, Laércio? Eu acho que eu escrevi alguma coisa que estava na minha mente mesmo. Não vi imagem, não vi nada. Escrevi resiliência, remove obstáculos. Mas, na verdade, depois ficou na minha mente, não é remove, contorna obstáculos. Por isso que eu acho que é anímico. Então eu vou dar uma experiência minha, tá? Todas as minhas psicografias, eu sempre venho na cabeça, eu escrevo e parece que sou eu. Já na quarta, quinta palavra eu já vejo que não é meu. Mas sempre eu acho que é meu. Escreve. Eu nunca consigo dar o impulso, o espírito nunca consegue dar um impulso em mim.
Eu preciso dar o impulso para ele deslanchar. Mas uma imagem ou uma ideia vem na cabeça, tá bom? Mas tá bom. Não importa se é teu, se não é, tá bom? No início, a gente não vai... Porque toda comunicação tem animismo. Todas. Mais ou menos, vai sempre ter coisa minha ali. E se eu não exercitar, eu nunca vou diferenciar. Hã? Então fala, vamos lá, vamos pular aqui. O meu foi que nem ele falou assim, a pessoa vai falando para mim, eu vou escrevendo, assim, como se eu tivesse num ditado. Essa dúvida que temos, se as palavras vêm de fora ou do próprio médium, é normal, mas se não houver a prática, não haverá a dúvida, e se não houver o trabalho, não haverá o esclarecimento. Agradeço a oportunidade, que todos nos abençoe. Espírito, você está me perseguindo, hein? Foi a mesma mensagem que veio lá do outro. Exatamente isso. Tem uma segunda aí? Eu vi duas. Ah. Não, pode voltar lá. Não, agora já está aqui, agora vai. Estou alegre. Outra coisa que me pareceu assim, é que quem mandou essa mensagem é alguns espíritos que estão participando da aula, assim, é a minha impressão. Entendeu? Então, estou alegre por estar aqui com estas pessoas bacanas e bonitas. Hoje é só um treinamento que vai ajudar no futuro, não somente na escrita, mas também nos alguns trabalhos da casa e no nosso dia de trabalho. Agradeço por deixar participar desta tarefa. Deus nos abençoe. O amor está presente aqui neste trabalho. Não se preocupem. Não se preocupem. A vaidade e o orgulho ficam do portão para fora. E aqui entra o amor, o carinho e o trabalho. E sabemos que o esforço faz parte desse trabalho. Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Você sentiu alguma diferença de uma para outra? Assim, na hora de escrever? Assim, era o mesmo espírito? Então você sentiu uma diferença de um para o outro. Tá bom, é isso aí mesmo. Como a gente tem pouco tempo, tá bom? Isso aí requer que a gente ficasse aqui meia hora conversando, mas aí é assim, vai ter que ser rápido, tá bom? Vai, Anderson. Não sei se foi eu, se foi o Amor Infinito, e depois veio Tá na Hora de Buscar Deus. Senti um toque na cabeça e um formigamento do lado do pé esquerdo. Você percebeu se está na hora de buscar Deus, se era para um terceiro ou para você? Não sei. Né? Tá bom, fica um enigma. Para mim, primeiro, você começou a falar, escreve aí, o que vier, né? Aí, para mim, foi coisa que eu mesmo escrevi, né? Aí tava lá, aí veio vida, Jesus, paz e amor. Aí depois eu parei. Aí veio, aí parece que foi falado para mim, aí eu fui escrevendo mesmo. Aí foi, coincide com o caminho da vida, porque todos os caminhos são caminhos de paz. Caminhemos em paz, a vida é o caminho da paz. Muito bom. Está no Livro dos Espíritos que ele diz assim, o primeiro impulso é sempre nosso. Depois que os espíritos... Né? Então, assim, nunca toma decisão de sopetão, porque é sempre tua. Aí depois vão vir os conselhos. Mas a mediunidade é a mesma coisa. Isso. E aí, ex-Walter? Emerson. No final do curso, cada dia é um nome. Cada dia é um nome. O Desabrochar da Rosa, 25/9/2025. É curta. Uma nova oportunidade surge hoje com a possibilidade de trazer revelações que ajudarão os que mais precisam. Um caminho sem volta com destino à luz. Carlos. Eu não sei se é o mesmo Carlos. Para o Carlos. Esse aqui é o Carlos escrevendo.
Bacana, o que você... Bom, sentiu tranquilidade? Sentiu ir brotando na tua cabeça? Você tem que prestar atenção à forma que vem, tá? Que é esse exercício aqui para a gente prestar atenção. Cada um vem de um jeito. E a senhora? Eu vi a sua sobrinha, tinha uma menina chamando a senhora de tia. Deve ser de outras vidas. Falou assim, tia, escreve, tia. Eu só não falei na hora para não interferir. Eu não vi o escuro, que eu sempre vejo escuro. Eu vi um clarão, só o clarão, aquela luz. E eu senti a minha mão levinha. Eu senti que ela queria escrever, mas acho que eu que segurei. Tanto é que eu comecei, sabe, eu senti a mão assim, mas eu acho que eu... branquinha falava, escreve, tia. Eu falei, tia, será que esse tia é tia? É pra mim? Que bonitinho. A próxima vez, aceita a sugestão da sua sobrinha espiritual. Próxima vez eu vou falar, escreve a sua sobrinha, tá falando. Tá chamando de tia, eu vou achar que é sobrinha, tá? E aí, Murilo? E aí? Primeira coisa, bem no comecinho, eu comecei a desenhar uma casa de campo. Uma casinha bem simples. Imaginei de tijolinho e tal. Que eu creio que seja um animismo meu, que é um desejo meu. Uma grama. Mas isso eu já tenho de um tempo. Então, o exercício é esse. Quando você estiver mais treinado, você vai saber. Perfeito. Quer dizer, sempre vai ter uma duvidazinha, isso vai ter. Aí fiz uma graminha aqui, tal, bonitinho. E normalmente em casa, às vezes eu tô tranquilo, eu começo a escrever alguma coisa ali e tal, e senti como se fosse a mesma coisa. Bem tranquilo e comecei. Só não faça psicografia, tá? Da tua cabeça pode escrever à vontade. Perfeito. E é que eu comecei escrevendo, isso daqui creio que 100% foi coisa minha, não sei. Mais um dia aqui presente, tentando encontrar sentidos e sinais. Cada dia que passa, sentimos mais perto o amor de Deus. Enquanto procuras o caminho, siga e melhore a estrada onde já pisas. Na busca do bem e da justiça, estará sendo cada vez mais recompensado e atribuído de novas responsabilidades. Aí passou mais um tempinho ali. Isso daqui já me veio. Isso daqui já não tinha nada a ver, já foi me vindo na cabeça ali. Ao quinto dia após o clarão do amanhecer, lá será dito / mostrado o verdadeiro amor. Aqui também creio que foi eu. Escrever exterioriza os sentimentos e subjetividades do inconsciente. E desenhei uma florzinha no final. Você viu a diferença entre uma e outra? Dessas duas, sim. Então, tá bom. Então, o exercício de psicografia é treinamento, tá bom? Treina, você vai treinar até chegar no equilíbrio. E também se é a mediunidade que você queira levar à frente, né? Mas é isso, é um tipo de mediunidade que serve. Porém, normalmente nos centros espíritas utiliza-se mais a psicofonia. Porque aqui é atendimento a necessitados. Então, a psicofonia ela acaba sendo preponderante, mas a psicografia também tem. O trabalho de vocês aqui faz psicografia lá depois? É importante no final, a mensagem do mentor fica mais fácil dele passar, né? A psicografia é muito mais simples de passar do que a psicofonia. Então, às vezes os espíritos preferem passar uma mensagem, porque a psicografia também ela tem a característica de ficar e você analisar. É mais fácil de análise. Uma coisa falada, agora escrita, você pode ir lá ler várias vezes e interpretar, tá bom? Mas o que você está chorando? Está emocionada? Tá bom. Tá bom, então. Isso aí, nós vamos passar, mas é coisa boa, né? É coisa tranquila. Não, estou falando da sensação de choro, tranquilo. Está doando ectoplasma.
Eu tenho outro nome para esse ectoplasma, está doando é vírus mesmo. Mas, vamos encerrar, senão você expulsa aqui. Vamos então, mais uma vez, primeiramente, sempre agradecendo a Deus, sem Ele nada disso seria possível. Agradecer também ao Semente de Humildade, que nos proporciona, é uma escola, é um hospital, é tudo aquilo que o espírito precisa, o centro espírita é. E neste momento ele está servindo como uma escola espiritual no nosso aprendizado, nesse intercâmbio, que é um ponto fundamental da doutrina espírita, é o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Está de posse da teoria e do exercício, podemos então fazer com que essa doutrina prospere e a oportunidade apareça para nós, como também aparece para os espíritos se comunicarem. Muitos espíritos são ansiosos e sedentos para comunicar, independente se a pessoa que ele quer passar a mensagem esteja aqui ou não, mas é um descarrego, é um alívio. Então, através da psicografia, é que a obra básica, todas as outras obras complementares, a grande maioria delas ela se fez através da psicografia. Então, a psicografia ela é a mais prática e é uma mediunidade onde podemos fazer um progresso através do exercício, e perseverança e estudo. Agradecemos aos bons espíritos, convidando-os para que na próxima quinta-feira aqui também esteja mais uma vez para nos ajudar nos nossos exercícios iniciais da nossa tarefa do aprendizado da mediunidade. Mais uma vez a gente se despede e agradece a Deus hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima. Obrigado pela companhia e